Termo geral do binômio de Newton. Pessoal, o que ele está dizendo aí? Ó? Nada além do óbvio. Ele está dizendo que muitas vezes você não quer todo, não é interessante você pegar todo o desenvolvimento da potência lá do binômio. Né? Você só quer um resultado específico, um termo específico. E aí ele te dá a fórmula do termo geral. Tem umas explicações aí, algumas observações. Eu vou resumi-las aqui para você. Veja que nada mais é do que tudo que a gente já usa para desenvolver o binômio de Newton. Ó. O número binomial n a 1p, certo? Vezes a elevado a n menos p, como eu já tinha dito para vocês, que multiplica o b elevado a esse que está aqui embaixo, que é o p, certo? Quando eu tenho, por exemplo, a mais b elevado a n, aqui, ó, estou mostrando aqui, ó, onde está balançando lá, espero que esteja aparecendo aí no vídeo, a mãozinha. Enfim, você tem esta fórmula aqui. Aí você fala, professor, por que termo p mais 1, tá? Lembra quando a gente viu lá o triângulo de Pascal, que eu falei que aquele negócio de começar da linha 0 e da coluna 0 confunde? Pois é, você quer o termo, ele vai ficar lá na posição ó, NP. Lembra que começa do 0? Começa do 0, mas ele é a posição 1. Começa lá do binomial N, 0. Só que não é a posição 0, é a posição 1. Certo? Então você vai ter o termo P mais 1, porque se o P for 0, por exemplo, você vai ter o primeiro termo, tá? Você tem lá nos polinômios, você tem o primeiro termo, o segundo termo, né? E assim sucessivamente. Lembrando que P ele vai de 0 até chegar no N. Ele começa no 0 e vai de 1 por 1 até chegar no valor de N. Não tem nenhum mistério nisso aí. A única coisa que isso está dizendo é que, em vez de desenvolver o binômio de Newton todo, às vezes você pega um termo específico qualquer. Só isso. Só isso. Aí ele falou todas essas questõezinhas aí, ó, que o termo que ocupa a posição 0 mais 1 é o termo, enfim. Mais ou menos isso que eu falei. Na prática, a gente só tem alguns exercícios para resolver. Os vídeos estão ficando grandes, tá? Pelo menos uns 2 vídeos aí passaram dos 20 minutos. Esta semana são 2 semanas em uma, serão só 4 vídeos, eu espero. Espero não ter que fazer um 5º vídeo aqui para explicar aqui mais exercícios. Lembrando que multimídia tem uma carga horária relativamente, significativamente maior do que a de agropecuária. E como eu compenso isso? Eu não coloco mais assunto, eu não coloco vídeos diferentes, assuntos diferentes. Eu compenso nos exercícios. Eu faço 1, 2, 3 questõezinhas a mais nos exercícios para supostamente compensar essa carga horária que a multimídia tem a mais. Tá? Mas para essas 2 semanas, como os vídeos ficaram grandes, eu vou colocar um exercício bem simplório, bem pequenininho. Para agropecuária, só para constar, vai ser um exercício besta. Para multimídia, eu vou colocar exercícios bestas também, algumas questõezinhas a mais, mas coisas simples, tá? Nada muito significativo, não. Só para compensar esses vídeos gigantescos que vocês estão tendo que ver aí. Tá, vamos resolver algumas questões. Não mudou nada do que a gente viu agora. A gente continua no binômio de Newton, tá? Simplesmente a gente vai resolver as questões. Aqui só foi para dizer que às vezes a gente não precisa desenvolver todos. A gente está procurando alguma coisa específica, vai lá e usa essa formulazinha besta aí, que é a mesma do binômio de Newton, tá? E acha o termo que a gente está querendo. Vamos lá. Vou fazer essa 2 primeiro. Por quê? Porque ele está pedindo para usar a fórmula do binômio de Newton. E depois a gente faz observações nas outras. Então, o que eu tenho? Eu tenho x menos 3. Oh, beleza. Tem um sinal de negativo ali para ficar me atrapalhando. Não vou usar a fórmula específica. Quando a gente gravou lá no triângulo de Pascal, eu disse que tinha 2 questões que, na verdade, elas são questões do binômio de Newton, tá? Que aí a gente justifica porque acontecem algumas coisas. Nela tem como você desenvolver a fórmula do negativo. Vai lá nas questões do triângulo de Pascal, veja o que ele está pedindo para você fazer na questão que você pode desenvolver. Eu, em vez de ficar decorando uma nova fórmula, eu prefiro trabalhar aqui a ideia geral do binômio de Newton. O que eu vou fazer? Ó? O expoente é 5. Infelizmente vai ficar grande isso aqui. Ó. Eu vou ter 5 elevado a 0. Né? Este primeiro termo aqui, ó, x elevado a 5, tá? Mais, aí o menos 3 não vai usar? Não, porque vai ficar menos 3 elevado a 0 vai dar 1, tá? Não vou ficar escrevendo aqui de novo sem necessidade. Agora eu tenho o segundo aqui, ó, 5, binomial de 5, 1 sobre 1. Então, este primeiro aqui elevado, o primeiro que eu tenho é o x elevado a 4.
né? Vai diminuindo de 1 em 1, né, gente? Ó, 5 menos 1, 4. Ponto. Vezes o segundo termo. O que é o segundo termo? É menos 3. Elevado a esse aqui de baixo, elevado a 1. Também vai aumentando de 1 em 1, né? Epa. Então, aqui vai ficar negativo, ó. Vai permanecer o sinal negativo. Mais o próximo, 5 sobre 2. X elevado a 3. E menos 3, que é o segundo termo aqui, ó. Tá? Menos 3 elevado a 2. Se você quiser usar a forma, aí você só precisa colocar o 3 e você vai alternando aqui os sinais de mais e menos, tá? Mais 5 sobre 3, binomial disso aí, x ao quadrado, vezes menos 3 ao cubo, mais 5 sobre 4, x vezes menos 3 a quarta, mais 5 sobre 5. X elevado a 0 não precisa escrever. Menos 3 elevado a 5. Bom, então repare que começou do zero aqui, ó, e você pensa, tem 5 termos. Não, não tem 5 termos. Cuidado com aquilo que eu falei, que a gente sempre se confunde, né? Às vezes você sabe a questão, faz tudo certinho, e algum infeliz colocou uma questão besta lá para pegar você na distração, no momento de nervosismo, né? E esquecer esse detalhe aí. Tem 5 termos? Não, tem 6 termos, porque começa do zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Cada um desses aqui vai ser um termo do polinômio final. Tá, vamos resolver isso aqui, ó. Aqui a gente já sabe que vai dar 1. Esse tipo de combinação dá 1. Então vai ficar x à quinta. Aqui vai ficar 5. 5. Essa combinação também é muito óbvia. Vai ficar 5, tá? Mais 5, que multiplica x à quarta, que multiplica o quê? Menos 3, tá? Esta aqui, eu não sei quanto é que vai dar isso. Aí eu vou lá, ou olho no triângulo de Pascal, ou desenvolvo essa combinação aí, ó. Fatorial de 5 sobre 2 fatorial. 5 menos 2 dá 3, certo? Fazendo isso aqui, eu não vou ter espaço, eu vou fazer de cabeça. Vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. 10 vezes x ao cubo. Né? Aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Depois eu resolvo essas contas aí. Aqui a mesma coisa, essa combinação também vai dar 10. Por que eu sei que ela vai dar 10? Porque é complementar desse outro aqui, ó. Ou porque eu sei o caso dos binomiais complementares, ou porque eu estou olhando um triângulo de Pascal e sei que ele é simétrico. Tá? Então, também sei que essa combinação aqui vai ficar 10. Então, vai ficar 10 vezes x ao quadrado. Só que aqui eu tenho menos 3 ao cubo. O que é menos 3 ao cubo? É menos 27. Tá? Aqui também eu sei que vai dar 5, né? Porque é o complementar desse outro aqui. Ó, tá? 5 vezes x vezes, ó, menos 3 elevado a 4, base negativa expoente par, vai dar positivo, então vai ficar 81. E por último, aqui também eu sei que é 1, né? 1 vezes menos 3 elevado a quinta, vai dar 243, menos 243. Resolvendo aí, eu tenho aqui x à quinta já estava simplificado ao máximo, né? 5 vezes menos 3, menos 15, x à quarta. 10 vezes 9, 90, x ao cubo. Ó, menos 27 vezes 10, menos 270, x ao quadrado. 5 vezes 81, 5 vezes 8, 40. Então, 400 mais 5 vai dar 405. 405x menos 243. Pronto. Fiz aí o desenvolvimento do binômio de Newton. Ponto. Né? Tranquilo? Vou apagar e vou fazer outra questão. Pessoal, a primeira e a quarta são basicamente
A mesma coisa. Uma só é bem mais complicada do que a outra. Na verdade, nem é. Olha só. Determine se existir o termo independente de x no desenvolvimento dessa maldição aí, né? Ele está querendo que você desenvolva raiz de x menos 1 sobre x. Tudo isso elevado a 9. E ele quer que você determine o termo independente de x. O que é o termo independente de x? Significa que quando eu fizer lá algum n sobre p, né? Raiz de x elevado a n vezes menos 1 sobre x elevado a p aqui, n menos p. Tá? Quando eu fizer essas contas, o x vai desaparecer. Vai dar um jeito que x vai ficar elevado a zero de alguma forma e o x vai desaparecer, é independente de x. Lembra quando a gente estudou polinômios? Não lembro. Mas a gente tinha sempre um termo independente. Tá? Enfim, o x não vai aparecer. Ele está procurando esse termo. É a mesma coisa aí na primeira e na quarta. Então, vou deixar para fazer essa quarta, depois eu acho que ela me parece um pouquinho mais complicada. Me parece um pouquinho mais complicada porque você tem mais expoentes. Aí você me diz, não, professor, eu queria que você resolvesse a primeira, porque o expoente é 9, é maior e deve ser mais difícil. Gente, é um termo que ele está pedindo. Não vai importar, não é mais desenvolvimento aí, tá? É só um termo, não vai fazer muita diferença. Até pela resposta a forma da resposta. Bom, enfim, não importa. Calcular o valor de m nessa 3 aí. Essa 3 aí é a mais capciosa que tem, ó. Você tem m elevado a 0. E aí você tem, ele desenvolveu, isso aí se você observar bem é o que? O desenvolvimento do binômio de Newton, vezes 2, mais, né? Aqui no terceiro termo, ó, vezes 4, mais e assim sucessivamente. m menos 1 vezes 2 elevado a m menos 1, tá? Mais m a m 2 elevado a m, tá? Vamos ver, isso tudo dá 243, tá? Quando eu faço todas essas somas aí, vai dar 243. Tá? Vamos observar o que está acontecendo. Obviamente, isso é muito familiar com o binômio de Newton, certo? Veja que neste primeiro aqui, ó, só tem um número binomial. Opa, o que é o binômio de Newton, então, para começar? Eu tenho um A mais B, né, elevado a, no caso aí, M, certo? O que acontece quando eu desenvolvo o binômio de Newton? Eu pego lá M, um termo qualquer, né? Coloco aqui um P, seja lá o que for, pego este primeiro termo aqui, elevo a M menos P, né, e multiplico pelo segundo termo elevado a P, ok? Então, comparando esse aqui, ó, este primeiro ele geralmente é livre do B, ó. Não tem B. Não tem B, certo? Este primeiro não tem B. Sobra só o primeiro número, elevado a M. M, obviamente, não vai poder ser zero. Senão não daria 243. Ponto final. Certo? M vai ter que ser diferente de 1. Ou seja, o A, que é este aqui, está elevado a M aqui. O A, que eu desconheço, está elevado a M. Mas não está aparecendo. Então eu suponho que esse A só pode ser 1, porque a única cor que está aparecendo aqui é 1, gente. Então, ó, e repare que não aparece, todos são, ó, começou aqui no 1, 2, 4, e assim sucessivamente aqui você percebe que, ó, tem sempre uma potência de 2 aumentando de um expoente, ó. Então por isso que eu estou falando 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 que dá 2, 2 elevado a 2 que dá 4, e eu presumo que o próximo seja 8, 16, e assim sucessivamente. Aqui no último, lembra que o último termo, o que acontece lá no último termo, ó? No último termo, você vai ter esse A elevado a M menos M, 0, ele desaparece, e você fica só com o B elevado a M. O B elevado a M aqui. Então, eu só tenho B elevado a M. Qual que é? Eu já devia ter me tocado que eu tenho 1 mais 2, porque o 2 está aparecendo ali convincentemente, né?
você consegue perceber que é o 2 elevado a m. E isso vai dar 243. Então, observando essas somas de binômios aí e percebendo o padrão que está aqui acontecendo, ó, que são sempre potências de 2, eu consegui identificar que o binômio de Newton que eu vou ter que desenvolver é este aqui, ó. 1, porque não está interferindo em nada, tá? O último aqui é livre do A, só tem 2 mesmo elevado a m, então só pode ser 2, porque não está multiplicando por mais nada, tá? O primeiro aqui é livre de B, só pode ter A, mas como não está aparecendo nada e é uma multiplicação, eu deduzo que seja 1. Portanto, eu tenho 1 mais 2 elevado a m. 1 mais 2 é 3 elevado a m. Né? Quando eu resolvo tudo isso aí, toda essa soma, tá bem confuso aqui, deixa eu apagar. Então, eu deduzi que eu tenho 1 mais 2 elevado a m. Né? 1 mais 2 é 3 elevado a m. Só que a questão está me dizendo que toda essa soma aqui, quando eu faço o desenvolvimento do binômio de Newton, isso dá 243. Ou seja, se eu desenvolver, tanto faz eu fazer o desenvolvimento do binômio de Newton ou fazer a conta aqui, ó, vai ter que dar 243. Então, me fala, qual é o valor de m? Não sei. Eu vou ter que resolver essa equação de potências aqui. Tá? Eu tenho 3m é igual a 243. Primeira coisa que me vem à cabeça é fatorar. Ó, 2 e 4, 6, mais 3, 9. Esse número é divisível por 3, dividindo por 3. 243 dividido por 3 dá 81. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, 243 é 3 à quinta. Então, na verdade, 3m é a mesma coisa que 3 à quinta, que é o 243 ali. Ó. Eu deduzo que m é igual a 5. Tá? Essa eu diria que é a questão mais complicada e é a questão mais difícil de fazer. Você pode até não ter achado, né? Pode estar pensando nessa primeira e nessa quarta aí, mas elas não são. A primeira e a quarta só depende de conhecimento de potências. Tá? Então, m é igual a 5, é isso mesmo. M é igual a 5. E a quarta questão, para a gente finalizar, verificar se há termo independente de x no desenvolvimento dessa tragédia aí. Tá, então eu já dei uma noção para vocês que a gente quer o termo independente de x. O x não aparece, ele desaparece. Vai ser um termo qualquer, ó, então lembrando, a fórmula do termo geral, o termo qualquer, né, TP mais 1, é igual ao quê? N elevado a 1p, né? A elevado a n menos p, lembrando que A é esse aqui, né? E B é esse segundo aqui, ó. Tá negativo, eu vou chamar de B do mesmo jeito, tá? É como se eu tivesse 1x ao quadrado mais menos x à sexta, tá? Posso chamar muito bem disso aqui, de B. Opa, que é o quadrado, é P, tá? Esse é o desenvolvimento do termo geral. Bom, o que vai acontecer então? Eu vou ter que esse termo, que eu não sei qual é, não precisa nem escrever essa fórmula, tá? Essa fórmula é quando você quiser mesmo a posição do termo, só para você não esquecer que começa no zero, e aí você tem que colocar esse mais um aqui, tá? Eu ainda não sei o P, porque se eu soubesse o P, mas eu sei o N, ó. Esse binômio aí, ele está elevado a 8, então ótimo, eu já sei que meu N aqui vai ser 8, né? Eu quero saber em qual termo, em qual posição, né, ele vai ficar livre de x. O que é ficar livre de x? Significa que eu vou pegar esse A aqui. Quem é o A? Ó, 1 sobre x ao quadrado. Elevado ao que, gente? Elevado a 8 menos p. Né? 8 menos p. Que multiplica, lembrando que está tudo multiplicando aqui. Que multiplica menos x à sexta elevado a p. Pronto. Pessoal, aqui é o seguinte. Você pode se enrolar mais ou menos para fazer, dependendo dos conhecimentos que você tiver de propriedades de potência e do que você resolver fazer para... Bom, você pode seguir um caminho que talvez não seja o mais fácil. Você pode usar uma outra propriedade ou uma... Enfim, eu vou fazer de um jeito aqui. Pode ser que haja mais fácil. Se eu parasse aqui para fazer com mais atenção, com
com mais tempo, talvez eu encontrasse a melhor forma de fazer para vocês. Só que não faz diferença. Por quê? Não adianta você decorar uma forma de fazer, porque em outra questão, outra estratégia valeria mais a pena. É mais interessante que você saiba as propriedades e use corretamente e consiga desenvolver, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, despretensiosamente. Estou fazendo do meu jeito. Pode ser que haja uma forma mais simples de fazer, tá? Mas lembrando, eu quero que o termo seja independente de x. Eu estou vendo que, veja só, esses sacanas eles sempre colocam esse menuzinho aqui para atrapalhar, certo? Então, desenvolvendo dessa forma aqui, esse menos, ó, vai ficar elevado a P. Se P for par, esse menos vai desaparecer. Se P for ímpar, esse menos vai permanecer. O que eu vou fazer aqui, ó? Este termo aqui, ó, este x a menos 6, eu já vou livrar ele logo desse P aí, dessa dúvida, porque eu não tenho como saber o P ainda, certo? O que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui as propriedades de potência, eu vou pegar esse menos 1, né? Vou elevar a P, vou distribuir aqui a potência, né? E x a sexta, eu vou elevar a P. Pronto. Eu só distribuí aqui o expoente pela multiplicação que estava dentro do parêntese, certo? E aí pronto, eu posso ter esse menos 1 separado aqui para depois, quando eu descobrir o valor de P. Ou vai ficar menos 1 ou vai ficar 1. Pronto, não vai mudar tanta coisa assim, mas já me livrei dele, certo? E o que eu tenho aqui, ó, gente? Aqui eu tenho potência de potência, certo? Eu tenho x elevado a 6 e isso elevado a P. Pelas propriedades de potência, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico esses expoentes aqui. Eu posso escrever isso como 6P. Pronto. Viu que o conhecimento das propriedades já facilitou muito, já adiantou muito a minha vida aqui. Se você não sabe isso, vai ficar bem mais complicado para você desenvolver. Então, já vou organizar isso aqui de uma forma um pouquinho mais clara, tá? Passei passo a passo. Eu ainda não sei quem é o P. Tá? Eu ainda não mexi nesse aqui, eu vou deixar para mexer separado para vocês verem o que eu estou fazendo. Tá? 8 menos P aqui. Então, isto aqui, ó, o que eu falei com vocês? Eu transformei nisso aqui, ó. Tá? Eu transformei nisto aqui. Ficou mais... Vou colocar esse menos 1P aqui, vou colocar para o final. Então, ó, tá multiplicando x elevado a 6P, que foi o que eu transformei, que multiplica menos 1 elevado a P, tá? Ó, essas duas multiplicações aí, só troquei. E essa outra aqui, ó, porque tem tudo x, eu tenho que fazer o x desaparecer dos dois. E estudar esse caso separado aqui e depois estudar esse aqui não vai dar muito certo, porque eles estão se multiplicando. Eu vou ter que dar um jeito de juntar esses dois. Eu vou usar outra propriedade de potência, que é aquela do expoente negativo. Ó, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, exemplo. Né? Exemplo. O que eu faço quando o expoente é negativo? Eu inverto a base, né? E mudo o sinal do expoente. Né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas por que eu vou fazer a mesma coisa aqui? Porque o x está embaixo. Eu não estou gostando dele embaixo. Tá? Vou desconsiderar isso aqui. Vou parar de repetir isso. Tá bom? Eu não estou gostando desse x ao quadrado embaixo. Então, eu vou usar a propriedade de potência. Vou inverter a base. Vai ficar x ao quadrado sobre 1. Certo? E aí, como eu inverti a base, eu troco o sinal do expoente. Vai ficar menos 8 menos P. E menos 8 menos P, menos 8 menos P, vai ficar o quê? P menos 8, né? Vai ficar menos 8 mais P, P menos 8. Ó, P menos 8. Que está multiplicando x elevado a 6P, que está multiplicando menos 1 elevado a P. Pronto. Bom, este aqui eu já disse que vou deixar para quando descobrir o valor de P. Este aqui eu só vou conseguir resolver quando eu souber o valor de P. Então, eu vou ter que focar nisso aqui. O que a questão está me pedindo? Um termo independente de x. Ou seja, o x desaparece. Para o x desaparecer, ele vai ter que virar 1. Porque se ele virasse 0, acabava com tudo aí. Não pode estar multiplicando. Vai ter que virar 1. Ele vai ter que sumir daí. Para ele virar 1, o expoente dele tem que virar 0. Então, aqui eu vou simplificar de novo. Esta parte aqui, ó. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho potência de potência. Então, gente, eu vou pegar esta parte aqui e vou fazer a parte para vocês, tá? Ó,
Eu tenho x ao quadrado elevado a p menos 8, que está multiplicando x, 6p. Ó, potência de potência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os expoentes. Vai ficar x, ó, 2 vezes p, 2p, menos 16. E isso está multiplicando x elevado a 6p. O que eu tenho agora? Eu tenho bases iguais, multiplicação de potências com bases iguais. O que acontece? A gente conserva a base e soma os expoentes. Portanto, isto aqui vai ficar 2p mais 6p, 8p, menos 16. Portanto, eu tenho 8p. Né? Aqui vai ficar x elevado a 8p menos 16. E tudo isso está multiplicando menos 1 elevado a p. Repito que eu quero independente de x, então isso aqui tem que dar 0. Isso ali tem que dar 0, que aí vai ficar x elevado a 0 dá 1. Ele desaparece. Né? Então, ó, o que eu quero? Eu quero que 8p menos 16 dê 0. Portanto, 8p é igual a 16. P é igual a 2. P é igual a 2. Se P é igual a 2, vai ficar 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. X elevado a 0, 1. Então, eu acabei de descobrir que P é igual a 2. Vai ficar 8 sobre 2. Vezes, aqui virou 1. Né? E, ó, menos 1 elevado a 2 dá 1 também. Poxa, não vai multiplicar por mais nada. Vai ficar. Só me resta calcular este binomial aí, tá? Vou voltar a escrever aqui, ó, T2 mais 1, porque eu descobri que P era 2, tá? Então, é o terceiro termo aqui, ó. O terceiro termo é, na verdade, binomial de 8 sobre 2. Quando você calcula aí, ó, o que é binomial de 8 sobre 2? Né? Isso é igual a 8 vezes 7 vezes 6. Vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque 8 menos 2 é 6. Eu tenho 6 fatorial aqui embaixo para simplificar. Ó. Bom, em vez de fazer... Ó, fatorial de 2 é 2, tá? Então, em vez de fazer 8 vezes 7 dividir por 2, que daria mais trabalho, eu vou simplificar esse 8 por 2. Vai ficar 4. 4 vezes 7, 28. Portanto, o terceiro termo é 28. Ele é o termo independente de x, tá? Isso acontece no terceiro termo. É isso aí. Acabou. Tá aí a resposta. Por essas 2 semanas, é só isso. Valeu!